10 de junho de 1990, em Dixon, Texas, nos Estados Unidos, uma garotinha de 8 anos que tinha muito medo de escuro foi retirada de sua cama por um estranho no meio da madrugada. As próximas horas seriam as mais difíceis da vida da garota. Ela conheceria o que aparentava ser o fim de tudo, mas na verdade foi o seu recomeço. Simplesmente porque ela era incrivelmente forte. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e você está no meu canal, o canal da Fatos Sinistros. Sejam muito bem-vindos. Hoje, o vídeo eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Fora do roteiro, porque esse roteiro já estava feito há um tempo. E, finalmente, hoje chegou o que eu tanto esperava. A nossa placa de 100k. Eu estou muito feliz por esse reconhecimento do YouTube, mas eu quero dizer a vocês, meu muito obrigada. Meu muito obrigada por prestigiarem os meus vídeos, por terem paciência com os nossos erros, que estamos só no começo e a gente está ajustando aqui e ali, e vocês sempre muito carinhosos. Isso tem sido muito importante para mim, para que eu consiga cada vez mais ter mais vontade de trazer cada vez mais histórias que conscientizem vocês e que a gente possa dar voz a essas vítimas. Por isso, recebam o meu muito obrigada. E então agora vamos voltar para o vídeo normal. Gente, antes da gente ir para o vídeo, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já for e não tiver ativado as notificações, ativa, para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Até porque tem muita gente falando que mesmo com as notificações ativadas, não está chegando a notificação. Por isso eu até recomendo, quem quiser pode seguir a nossa página no Instagram, que tem muito conteúdo todos os dias. E lá eu sempre falo quando sai vídeo novo. E se você puder, obviamente, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Pode ser? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma história que para você que conheceu a inacreditável história de Alison Bota, vai perceber algumas semelhanças, que para alguns é um milagre. Então, a pergunta que eu vou deixar hoje para vocês é: você acredita em milagres? Conheça essa história e deixa a tua resposta nos comentários. E caso você ainda tenha alguma dúvida, eu vou deixar o vídeo da Alison aqui no final do vídeo, nos cards finais, para que você possa assistir ele também, certo? Agora, gente, bora para a história. Jennifer Scout, filha de Elaine Scout, era uma garotinha doce e muito esperta. Ela vivia sozinha com a mãe em seu apartamento. Como ela tinha muito medo de escuro, ela sempre dormia na cama com sua mãe. Na noite de 9 de agosto de 1990, ela, com medo, mais uma vez pediu para a mãe para dormir com ela. Elaine permitiu, mas por volta das 2h30 da manhã, ela pediu para a filha ir dormir em seu próprio quarto, pois Jennifer se mexia demais durante a noite e ela precisava acordar muito cedo para trabalhar no dia seguinte. Acontece, gente, que esse será o maior arrependimento de Elaine nos próximos dias. Durante a madrugada, Jennifer foi acordada por um homem estranho. Ele a pegou nos braços, tampou sua boca e a colocou em seu carro. No início, ele tentou ser amigável, dizendo que logo ela veria sua mãe e que ele tinha pego para protegê-la. Mas Jennifer era muito esperta e no fundo sabia que tinha algo de errado acontecendo. Por isso, a garota começou a observar tudo ao seu redor e a conversar com ele, inclusive perguntando qual era seu nome. O homem, que acredito que já sabia que Jennifer não sobreviveria, respondeu que se chamava Dennis. Depois de um tempo, ele parou no estacionamento de uma escola e ofereceu doces à garota, que recusou. Depois, ele dirigiu mais até um parque que estava deserto na madrugada. Chegando lá, Dennis segurou uma faca no pescoço de Jennifer e depois tentou a esganar, levando-a a desmaiar. E a partir daí,
Enquanto Jennifer está desacordada, ele faz aquilo com ela. Depois, friamente, ele corta a sua garganta de uma ponta a outra, mas Jennifer, inacreditavelmente, ainda estava viva. Enquanto ela voltava a si, ela percebeu que estava sem roupas e estava sendo arrastada pela grama, até que ele parou e a deixou próximo a um formigueiro. E foi aí que ele cometeu o seu grande erro. Jennifer, que já lutava por sua vida, decidiu fingir que estava morta. Então o homem, achando que tinha terminado o trabalho, foi embora. Acontece, gente, que a menina não tinha forças para se mover e muito menos para gritar, porque o corte que ele fez na garganta dela destruiu suas cordas vocais. Jennifer estava muito fraca, mas toda vez que ela perdia os sentidos, como ela estava próxima a um formigueiro, as formigas começaram a tomar conta do corpo dela. E isso foi essencial para a sobrevivência dela. Por quê? Toda vez que as formigas picavam ela que estava inconsciente acordava. E aí, de repente, ela ficava inconsciente novamente. E ela picada pela formiga e ela acordava novamente. E assim, Jennifer foi se mantendo viva. Na manhã do dia 9 de agosto, Elaine acordou para ir trabalhar. E quando foi acordar a sua filha, ela percebeu que a janela do quarto estava aberta e Jennifer tinha simplesmente desaparecido. Então, ela resolveu informar, obviamente, a polícia, que começou as buscas pela garota. Vocês devem estar se perguntando como ele entrou pela janela do apartamento, certo? Gente, o apartamento ficava no térreo. Devido a isso, ele conseguiu entrar pela janela. Apenas por volta de 14 horas após Jennifer ter sido abandonada à própria sorte, enquanto crianças brincavam próximo onde ela estava, uma dessas tropeçou na garota. E aquele foi um momento completamente aterrorizante para essas crianças. Jennifer estava irreconhecível, toda coberta por sangue e toda picada por formigas. Logo, a polícia e o serviço de emergência foi ativado e a menina foi transportada em um helicóptero para o hospital. No local, além da menina, a polícia também encontrou as roupas de Jennifer. Junto com essas, uma roupa íntima masculina e uma camiseta. No hospital, logo Jennifer foi atendida. E para choque de todos, ela estava viva, mesmo com a garganta cortada de uma ponta à outra. Ninguém sabia como aquilo era possível. Só se sabe que, felizmente, o corte não atingiu nenhuma artéria principal de Jennifer. Após ser estabilizada, logo Jennifer reencontrou sua mãe, que estava extremamente abalada e se sentindo culpada por ter pedido para a filha dormir sozinha em seu quarto. Logo depois disso, a polícia também precisou falar com Jennifer. Ela precisou do depoimento para poder pegar quem fez aquilo com ela o quanto antes. Porque a gente sabe que quando as horas vão passando, vai ficando mais difícil de se pegar os criminosos, certo? Mas acontece, gente, que Jennifer tinha perdido a sua fala, pois as cordas vocais tinham sido destruídas. Mas não pensem que essa garotinha se deu por vencida. Mesmo com tais limitações, a menina fez tudo para identificar o seu agressor. Ela também entrou em pânico ao ver os policiais e ninguém entendia por quê. Mas a verdade é que seu agressor, quando a pegou, disse a ela que ele era um policial que estava disfarçado. E, obviamente, ela ficou com aquilo na cabeça. Por isso, a menina não conseguia ficar perto de policiais, e muito menos de homens. Devido a isso, o interrogatório teve que ocorrer de uma forma um pouco diferente. Enquanto os policiais ficavam do lado de fora do quarto, Elaine pegava as perguntas, ia até Jennifer, que respondia através de gestos e escrevendo. Dessa forma, ela falou os detalhes do carro, o nome de seu agressor, que supostamente era Dennis, e, pasmem, até a marca de cigarros que ele fumava. Não falei para vocês que ela era esperta? Seguindo. Ela também ajudou a criar o retrato falado do homem.
Em cerca de 2 semanas depois do que aconteceu, Jennifer finalmente recebeu alta e voltou para casa com a mãe. Mas a caçada pelo monstro estava a todo vapor. A polícia tentou de todas as formas identificá-lo, mas depois de anos sem sucesso, o caso infelizmente foi arquivado. Então, o caso ficou 19 anos sem solução, para a tristeza de Jennifer e sua mãe, que viviam amedrontadas com medo que esse homem voltasse para terminar o trabalho, né? O homem era Dennis Bradford, de 20 anos, solteiro na época do crime, mas que no ano seguinte se casou com uma mulher chamada Lisa, de 18 anos, e teve 2 filhos. Em abril de 1996, Dennis estava em um bar onde ele conheceu uma garota, e lá eles começaram a beber juntos. No final da noite, essa garota pegou uma carona com ele, e ele, assim, a violou. Naquele mesmo ano, Dennis foi acusado de tentativa de sequestro e de estupro. Este foi condenado a 12 anos de prisão e entrou na lista de predadores sexuais e condenado a fornecer uma amostra de seu DNA. Com o passar do tempo, as cordas vocais de Jennifer se regeneraram e ela, com toda a sua força de vontade, recuperou sua voz para poder contar a todos o que tinha passado. A garotinha queria incentivar pessoas a aprenderem a se proteger contra pessoas ruins. E para mim é um prazer enorme ser uma dessas vozes que hoje ajuda a Jennifer a contar a sua história. Jennifer permaneceu em contato com os investigadores ao longo dos anos, pois nunca desistiu que seu caso fosse resolvido. Até quando o agente especial do FBI, Houston Richard, e o detetive da polícia de Dixon, Tim Crummy, estavam procurando casos arquivados de sequestros de crianças que poderiam ter o DNA testado novamente, mas agora com uma tecnologia mais avançada. Então, gente, o caso de Jennifer foi selecionado e ela, de repente, recebeu a ligação que ela mais desejava. Eles finalmente reabriram seu caso. A garota ficou muito emocionada, pois o que ela julgava como impossível era possível. Em setembro de 2009, o teste de DNA teve uma correspondência e o nome do possível culpado era Dennis Bradford, o mesmo nome que Jennifer tinha fornecido à polícia logo que tudo aconteceu. Dennis foi capturado e simplesmente assim que ele soube das evidências, ele confessou e ficou muito surpreso que Jennifer ainda estava viva. Aí, gente, chorando, ele falou o seguinte, abre aspas, não há um dia que eu passe, nenhum único dia que eu não veja esse bebê, fecha aspas. Eu fiquei morrendo de pena dele, né? Só que não. Enfim. Após a sua prisão em 2009, Dennis, que era um covarde, tirou a sua vida em 2010 enquanto estava na prisão aguardando pelo julgamento. Jennifer, que escreveu uma declaração que pretendia ler no tribunal sobre tudo o que passou e sentiu todo esse tempo, não desistiu de falar o que sentia a quem lhe fez tanto mal. Ela, então, foi até o túmulo onde Dennis foi enterrado e falou o que lhe engasgava. Abre aspas. Você escolheu a garotinha errada, de 27 quilos e 8 anos para tentar tirar a vida. Por 19 anos, eu pensei em você todos os dias e ajudei a procurá-lo. E a cada ano que passava, me dava mais força e motivação para finalmente, quando eu estivesse cara a cara com você, assim como está acontecendo hoje. Fecha aspas. Jennifer também deixou um recado para todos, inclusive você que está assistindo esse vídeo. Abre aspas. Mostre a quem te feriu que ele não ganhou e que você é forte e sobrevivente. E não importa quais os obstáculos você encontre e quanto tempo você tenha que esperar. Enquanto você for forte e determinado, você terá a justiça que deseja. Fecha aspas. Jennifer, que sempre ouviu de todos os médicos que não poderia ter filhos devido ao que aconteceu com ela, finalmente
foi procurada por um profissional que a ajudou a realizar seu sonho. Ela teve 2 filhos com seu marido, Jonathan Martinez. Lindo, né, gente? Eu fico com o coração cheio de amor. Hoje, ela tem 40 anos e dá palestras motivacionais usando a sua história para ajudar outros sobreviventes. Ela viaja pelos Estados Unidos para compartilhar a sua história com o máximo de pessoas possível. Gente, é inacreditável como a história dessa garotinha de apenas 8 anos se parece tanto com a história da Alison Bota, né? Para quem não viu ainda esse vídeo, eu tô deixando agora nos cards finais. Fica até o vídeo que ele vai aparecer, então basta clicar. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje, o caso em comemoração à chegada da nossa placa e aos nossos 100k. Eu tô muito feliz porque coincidentemente aconteceu justamente quando eu ia gravar esse caso de sobrevivência que conta a história linda dessa garotinha que é uma verdadeira guerreira, que inspira tantas pessoas. Se você gostou desse caso, envia para um amigo que também vai gostar de escutar essa história maravilhosa de sobrevivência. E eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu a contei. Eu procuro sempre ser muito sensível, muito delicada, em respeito às vítimas. E se você ficou até agora no vídeo, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Eu sou muito grata a todos vocês que assistem os meus vídeos. E eu tenho um carinho muito especial com quem fica até o final, obviamente, porque mostra que realmente gosta do meu trabalho. E é isso aí. Gente, até semana que vem com mais uma história sinistra.